Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Mas por que está escrita essa condição? Chegai-vos, ou seja, volte para a presença de Deus, e Ele se chegará a vós. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Gente, porque Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando estamos distantes de Deus e da sua glória, significa que nós perdemos a nossa comunhão com a pessoa de Deus. Significa que estamos em pecado, com os corações contaminados pelo mal. Gente, pois seria impossível nos afastar de um Deus onipresente, fugindo para algum lugar. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Para achegarmos à presença de Deus, ou seja, para voltarmos a ter comunhão com a pessoa de Deus, devemos limpar as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, que querem fazer o que é mal aos olhos de Deus, ou seja, servir ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Purificai os corações do mal, como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, que o Espírito Santo que em nós habita tem ciúmes, como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 5. Gente, somente a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus habitando no seu coração, não compreende que tudo, e nesse tudo está incluído o nosso corpo, tudo foi criado por Ele, por Deus, e para Ele, ou seja, para servir a Ele, a Deus, e não para viver para si mesmo, como está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Tiago, capítulo 4, versículo 3. É por isso que pedis e não recebeis nada de Deus, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites, para satisfazer os desejos da carne, do seu corpo, e não os desejos da pessoa de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 2. Cobiçais e nada tendes, matais, sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis a Deus o que realmente tem valor, o seu Espírito Santo, a sua justiça, a sua alegria, a sua paz, como está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 2. Porque o reino de Deus, gente, não é comida, não é bebida, não é bem material, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 14, versículo 17. Gente, essas pessoas que vivem unicamente para si mesmas, que amam a si próprias acima da pessoa de Deus e do seu próximo, eles são adúlteros e adúlteras, ou seja, não amam a Deus Pai, não sabem que a amizade, o amor pelo mundo material, é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, que amar o mundo material, constitui-se inimigo de Deus, como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Mas por que antes Ele, Deus, dá maior graça, portanto, ou seja, quando Ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Mateus, capítulo 11, versículo 29.
Porque o próprio Deus Espírito Santo nos ensina através do seu Filho, Cristo Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, a obediência a Deus, e aprendei de mim, Jesus Cristo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, como está escrito em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Porque quando nos sujeitamos, ou seja, quando obedecemos, pois, a Deus, e quando resistimos ao diabo, ele fugirá de nós, gente. Como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Porque quando sentimos as nossas misérias e nos lamentamos e choramos, quando convertemos o nosso riso em pranto e o nosso gozo em tristeza, significa que nos humilhamos verdadeiramente perante o Senhor Deus, e Ele nos exaltará, como está escrito em Tiago, capítulo 9 e 10. Irmãos, não faleis mal um dos outros, ou seja, não sejam soberbos, pois quem fala mal de um irmão e julga ao seu irmão, fala mal da lei e julga a lei de Deus. E se tu julgas a lei de Deus, já não és observador da lei, mas juiz, ou seja, está sendo soberbo, querendo ocupar o lugar da pessoa de Deus, do único que tem o direito de nos julgar, como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 11. Gente, porque só existe um legislador que pode salvar e destruir: Deus. Mas tu, porém, quem és que julgas a outrem? Como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 12. Jesus te ama. Para chegarmos à presença de Deus, ou seja, para voltarmos a ter comunhão com a pessoa de Deus, devemos limpar as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, que querem fazer o que é mal aos olhos de Deus, servir ao mundo e a Deus ao mesmo tempo, purificai os corações do mal, como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Amém? Dani e Miguel.